Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai visitar um dos bairros mais históricos aqui de Curitiba, que é o São Francisco, mas a gente vai vê-lo de um modo não óbvio, como é comum aqui no canal. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considere ser membro do canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse, além, é claro, de você ter acesso também a vídeos, fotos e outros materiais exclusivos aqui dos nossos membros. Antes, vamos dar uma olhadinha no que está ao nosso redor. Como é de praxe aqui em Curitiba, o São Francisco também é um bairro bem arborizado, como a gente pode perceber. Olha só que bacana. Então, como a gente falou, ele é um bairro muito histórico. Quem conhece o canal há mais tempo já viu que a gente percorreu as ruas do primeiro bairro de Curitiba, que é o Atuba, que começou ali onde se instalaram os primeiros os primeiros imigrantes, digamos assim, os espanhóis e portugueses que vieram para Curitiba em busca de ouro. E a cidade começou a se desenvolver ali na região que hoje é a Praça Tiradentes e que também já tem vídeo aqui no canal. E a partir ali do Marco Zero de Curitiba, aquele entorno começou então a se transformar em uma área urbana, ou urbana para a época, e claro, no seu entorno, cada vez mais de uma forma circular ou encaracolada, como é, por exemplo, Paris, começou a se desenvolver a cidade. E é interessante a gente pensar que ali na região vizinha à Praça Tiradentes, é que justamente se situam os primeiros moradores de Curitiba, no que hoje é o bairro São Francisco. Toda aquela região do Largo, como a gente vai ver agora, do Largo da Ordem, que também já tem vídeo aqui no canal, faz parte desse primeiro conjunto de habitações da cidade. Só que o São Francisco ele é um bairro um pouco maior do que aquilo que a gente imagina. Ele é um bairro com 1,35 km² e ele vai fazer divisa com o Mercês, com o Bom Retiro. Então, para além daquela região do Largo da Ordem, tem essa região aqui que a gente está passando agora, e é por isso que eu digo que o nosso passeio hoje ele é um passeio não óbvio, porque em geral a gente acaba conhecendo ali a região do Largo, a região das ruínas, que a gente vai contar a história daqui a pouquinho, embora também já tenha vídeo aqui no canal. E aqui a gente está numa área extremamente residencial, já bastante próxima das Mercês e também muito próxima ali da região do Bom Retiro. Bom Retiro e Mercês também já tem vídeo aqui no canal. Quem acompanha o Curitibando há mais tempo e assiste a todos os nossos vídeos já é um curitibano honorário, porque conhece muito bem a cidade. Então, como a gente falou, a partir da fundação de Curitiba, ali no século XVII, 17 para 18, né, com a emancipação de Curitiba e tudo mais, a cidade começou cada vez mais a se desenvolver, então, nesse entorno do que é a Praça Tiradentes, mas a história do bairro São Francisco nos leva ao século XVIII, mais precisamente em 1717, com a construção da capela de Nossa Senhora do Terço, em um lugar que na época era conhecido como Pátio de Nossa Senhora do Terço, e mais tarde, ali em 1752, essa capela passa a fazer parte da congregação dos franciscanos e se chama então Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas, ou Igreja da Ordem, como é conhecida hoje em dia. Então, se você acha que São Francisco tem a ver com São Francisco de Assis, não é, São Francisco de Chagas. E ali, entre 1876 e 1893,
durante a construção da atual Catedral de Curitiba, a Igreja de São Francisco de Chagas ficou conhecida justamente por receber as famílias mais tradicionais aqui da capital paranaense. E quase na virada do século, então, do 18 para o 19, em 1799, em um local mais afastado, começou a ser construída uma igreja em honra a São Francisco de Paula. Porém, a obra foi parada em 1815 e são essas ruínas que você encontra ali no que a gente conhece hoje como as ruínas do São Francisco. Que linda essa pracinha, né? Olha só, que legal. E como a gente falou, muito verde. Então, o São Francisco, além de ter toda essa história que a gente está contando, tem também esse ambiente perfeito de contemplação que a gente sempre gosta de ter aqui no canal. Olha só, que legal. Vamos andar mais um pouquinho. Conta para mim aqui já se você conhecia a história do bairro São Francisco e se você sabia que as ruínas que a gente vê ali no Alto São Francisco, como a gente conhece também na Praça João Cândido, se você sabia que na verdade é de uma obra que nunca foi terminada. Então, a obra parou em 1815, como a gente estava falando, e a chegada de mais franciscanos no local, em 1899, voltou os olhares para a obra. Mas a inauguração da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Perdões, ali na Praça Rui Barbosa, a igreja, ou como a gente chama, Paróquia Bom Jesus, ou Igreja Bom Jesus, que faz terreno junto com o Colégio Bom Jesus, fez com que a fraternidade franciscana então se transferisse para lá, deixando a obra lá do Alto São Francisco para sempre do jeito que a gente conhece hoje, o que eu acho de alguma maneira bem interessante, porque se torna também um ponto instigante da capital e também um ponto instigante, um ponto turístico instigante aqui da nossa cidade. Estamos na Conselheiro Júnior e como a gente vê, né? Olha só, aqui também algumas casinhas antigas, um pouco da história. Essa história que a gente está contando para vocês ainda tem um pouco de eco aqui no bairro, ainda que, claro, essas casas são muito mais recentes do que o século XIX, né? Mas é interessante a gente pensar como a cidade se transforma a partir dessas manifestações culturais, religiosas, como a gente sempre fala. Quem está com a gente há mais tempo consegue já traçar uma linha do tempo de como manifestações culturais, manifestações religiosas ou étnicas dão corpo e dão vida à Curitiba que a gente conhece agora. Vamos lá, o Vista Alegre a partir da imigração alemã, ali o Bigorrilho com a imigração ucraniana, e por aí vai, vários bairros, as Mercês e Santa Felicidade com os italianos, Água Verde também com os italianos. Quer dizer, são bairros e são espaços urbanos que vão se constituindo a partir dessas muitas manifestações que fazem parte hoje em dia da identidade e da pluralidade de Curitiba, como essa casinha linda que a gente vê agora aqui no canal. Vocês sabem que a gente é apaixonado por essas construções antigas, construções que remetem à história de Curitiba, às pessoas que ajudaram a deixar Curitiba como a gente conhece hoje. A gente sempre fala aqui da importância do resgate da memória e do legado. Não é a primeira vez que o São Francisco aparece aqui no canal, tá? A gente fez um vídeo já sobre a história da Maria Bueno, uma santa curitibana, vamos dizer assim, e a gente passeou ali na região da Praça do Gaúcho, que a gente vai chegar lá daqui a pouco também, vai ser o nosso ponto final do vídeo, pretendemos que assim seja, e lá a gente conta um pouquinho e passeia um pouquinho
pelas ruas do São Francisco, mas aquela parte, vamos lá, que todo mundo conhece bastante. E o São Francisco também faz divisa com o Centro Cívico, a gente não pode esquecer também. Então, enquanto a gente tinha essas famílias mais tradicionais de Curitiba frequentando a igreja de São Francisco de Chagas, o restante da população ficava na igreja do Rosário, que fica também no Largo da Ordem, ou fica também no São Francisco, Igreja do Rosário, ou Igreja dos Pretos, que já tem vídeo aqui no canal, também contando a história dessa igreja que é tão importante para a gente entender a formação plural, diversa e incrível que dá corpo à nossa capital hoje. Isso é bem importante de a gente frisar. Curitiba, assim como toda grande cidade, ela é formada de muitos outros povos. Então, Curitiba tem muitas Curitibas dentro dela. Então, ali, com a abolição da escravatura em 1888, fez com que a igreja passasse a ser chamada Igreja das Almas. E também passou a ser palco de outras missas, e também passou a ser, sobretudo, um espaço de celebração em conjunto com o cemitério municipal do São Francisco, que é onde está enterrada, por exemplo, a Maria Bueno. E aquela igreja de São Francisco, a igreja do Rosário, foi demolida em 1931 e reconstruída em 1946, mas isso você vai ver tintim por tintim no vídeo da igreja do Rosário. Mas a gente fala para poder contextualizar para vocês, daqui a pouco a gente vai passar ali perto do cemitério também. E a história do cemitério está contada no vídeo sobre a Maria Bueno. Então, uma coisa que é muito charmosa aqui do São Francisco além da sua vegetação abundante, a gente já está chegando aqui, na verdade, no cemitério. Além da sua vegetação abundante, são as ruas de paralelepípedo que a gente viu agora há pouco. Olha só que legal. Ali atrás a gente viu um pouquinho. E vamos caminhando, vamos chegando cada vez mais aqui perto do cemitério de São Francisco e chegando também perto da história de Curitiba. Conta para mim se você é apaixonado também pela história aqui da capital, olha só. Então, ali o cemitério do São Francisco, um pouquinho aqui das ruas do entorno, poste republicano que a gente tanto ama aqui no canal, que faz parte também da identidade da nossa cidade. Hoje, domingo, a gente gravando com um pouquinho de vento e uma temperatura de 16 graus. E Curitiba nubladinha, cinza, como a gente tanto gosta. Olha só o cemitério. É um dos cemitérios mais bonitos, por sinal, aqui de Curitiba. A Praça do Gaúcho está ali para cima, mas a gente vai dar mais uma volta pelo bairro antes de chegar lá. Vamos lá. Então, quando a gente passa a descobrir a história da nossa cidade, dos bairros que fazem parte dessa cidade, a gente também passa a entender melhor por que nós somos como somos. Por que o curitibano é do jeito que é, por que o paulista é do jeito que é, por que o carioca é do jeito que é. Tudo isso faz parte de como, é uma consequência de como a população habita e ocupa a cidade. Isso é bem importante de a gente sempre ter em mente quando a gente vai falar das nossas urbanicidades. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho. E uma coisa interessante também do São Francisco
é que, ao mesmo tempo em que ele era uma parada quase que obrigatória dos tropeiros, sobretudo para dar alimento e bebida para os seus cavalos, ele era também o centro de venda das mercadorias produzidas pelos imigrantes instalados nas colônias da cidade. Ou seja, ele era uma espécie de coração que pulsava em Curitiba a partir do comércio, a partir dessa experiência de começar a ocupação da cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar uma casa bem legal para vocês, que eu acho ela bem interessante. Tá? Mas está aqui na nossa frente já. Quem assistiu ao vídeo do mercado municipal, mas antes quero só mostrar essa aqui também, olha só. Ela fica um pouco escondida atrás da vegetação, mas ela é muito bonita. Faz parte desse momento clássico aqui do São Francisco. E esse bairro é cheio dessas casinhas, como a gente pode ver ali no começo do nosso vídeo. A gente vai encontrar mais algumas coisas, mais alguns experimentos arquitetônicos aqui na nossa frente. E quem viu então o vídeo sobre o mercado municipal pôde perceber como o comércio também foi muito importante para o desenvolvimento não só econômico, mas também cultural da cidade. Mas antes, a casa que eu queria mostrar para vocês. Me corrijam os arquitetos, mas para mim ela sempre pareceu um misto de arquitetura brutalista com arquitetura moderna. Você aí que é mais entendido, olha só que portinha linda, que é mais entendido de arquitetura do que eu, deixa aqui nos comentários o que é exatamente a escola dessa casa. Aqui mais um pouco dessa arquitetura antiga e clássica de Curitiba, que a gente encontra povoando vários bairros aqui da cidade, olha só. Mais um pouco da casa, agora ela de outro ângulo também. Acho bem interessante, bem bonita. Se você conhece a história dessa casa, conta pra gente aqui nos comentários também, porque eu realmente acho ela bem interessante. E ali então, voltando, né, à história do bairro, ali pouco depois de meados do século XIX, o local que hoje é o São Francisco passou então, o local que hoje é ali, na verdade, a parte da catedral, sobretudo, passou a ser chamado de Largo da Ordem Terceira de São Francisco. E depois Largo da Ordem e a catedral, como a gente conhece ela hoje. E no século XX, com a modernização que caracterizou toda a cidade, e obviamente, olha só que linda essa casinha também, acho ela charmosíssima, que também caracterizou o São Francisco, ele passou a ter ali o reservatório de água, que a gente não vai passar nele agora, porque ele fica do outro lado, seria muito longe para a gente até lá, mas a gente pode mostrar em outro momento, quem sabe a gente não faz um shortzinho sobre ele depois. Reservatório que, por sinal, foi esvaziado aí recentemente, acho que em 2010 mais ou menos. E olha só que linda essa casa. Algumas pessoas foram convidadas a testemunhar esse esvaziamento. Por quê? Porque toda a parede do reservatório é decorada com azulejos decorativos, mas eu quis dizer com azulejos artísticos. Então, olha só que linda essa árvore também, essa esquina é muito charmosa. Só para contextualizar vocês, antes de a gente voltar para o assunto do reservatório, quadras abaixo a gente chega na Cândido de Abreu e no Shopping Miller, que já tem vídeo aqui no canal também. Então tem esse esvaziamento do reservatório, e foi, enfim, um momento histórico. Olha só que linda essa casa.
Gente, é um deleite para os olhos e para o coração de quem é interessado por arquitetura, como eu sou, arquitetura e história. Então deixa teu like, deixa tua inscrição e o teu comentário aqui no canal já, para gente continuar contando essas histórias para vocês. Então, era nesse reservatório que ficava a água responsável por abastecer a cidade. Olha que linda, mais essa casa. Abastecer a cidade que cada vez mais crescia e se desenvolvia até culminar ali naquela supermodernização a partir da década de 40, 50 e que culminou, claro, naquele desenvolvimento, naquele salto do desenvolvimento urbano aqui de Curitiba. Inclusive com a construção do Belvedere, que já tem vídeo aqui no canal também, quando a gente fala das ruínas do São Francisco, a gente toma um café, inclusive, lá no Belvedere, que funcionou como mirante e também observatório gastronômico. Como todos os bairros de Curitiba, o São Francisco foi oficialmente denominado bairro em 1975, mas a região ali do Largo, ela é conhecida como Largo da Ordem, por conta de todas as histórias que a gente já contou. Olha só, essa casinha de madeira aqui na esquina é aquilo que a gente fala, né? É a história da cidade ao nosso alcance e aos nossos olhos. Olha só que coisa mais linda. É isso que me encanta de Curitiba, esse tipo de experiência, esse tipo de encontro que a gente tem na nossa cidade. Que você vai andando, você vai olhando, você vai encontrando casas lindas, como as que a gente vai ver nessa rua agora. Quem assistiu ao nosso vídeo da Maria Bueno vai se lembrar que o vídeo começa exatamente aqui. Então, lá você tem um exemplo de como era a Praça do Gaúcho antes dessa reforma. E lá a gente vai contar a história de por que ela tem esse nome. Olha só que linda e majestosa essa casa. Fala a verdade se já não vale o teu like e a tua inscrição aqui no canal. E o São Francisco é cheio desse tipo de experiência histórica, experiência arquitetônica, experiência de memória e, claro, de legado também, daquela Curitiba que a gente acaba conhecendo a partir dessas experiências de andança pela cidade. Aqui uma casa modernista, aqui outra casa também muito linda. Fala a verdade, são coisas que você só vai encontrar aqui no Curitibando, porque é como a gente sempre fala, aqui a gente mostra a Curitiba de quem realmente não só conhece Curitiba, mas é apaixonado pela cidade. E essa é uma das ruas que eu particularmente mais gosto aqui de Curitiba. Então, o que você vai encontrar no São Francisco, além do Largo da Ordem, com a Igreja do Rosário, com a própria Igreja da Ordem, com a Catedral ali na Praça Tiradentes, com o Relógio das Flores, conhecidíssimo, o Palácio Garibaldi, as próprias ruínas, o Belvedere, o Cavalo Babão, que é na verdade chamado de Fonte da Memória, mas a gente conhece ele como Cavalo Babão, afinal a gente já é íntimo dele. O Bar do Alemão, a Igreja Presbiteriana, enfim, quando a gente anda por esses bairros, a gente mergulha na história, na memória e também na beleza que está escondida nos bairros da nossa cidade. E é por isso que a gente gosta tanto de dividir com vocês a nossa experiência aqui de Curitiba, a nossa maneira de ver a cidade e de experimentá-la também. E a gente já está chegando aqui ao fim do nosso passeio e também aqui na pista do Gaúcho. Olha só, um pouco antes aqui, essa belezura dessa casa, lindíssima também. E ali na frente, a pista do Gaúcho, mas essa história você confere num short
aqui no canal e também ali no vídeo sobre a Maria Bueno. Lá a gente conta tudinho sobre a pista do Gaúcho, porque ela merece um momento só dela para brilhar aqui no Curitibano, a pista que foi totalmente reformada recentemente. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, já considere ser membro do canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!